Senhor, queridos, então vamos para 1 Samuel, capítulo 17, e a gente vai seguir falando de Davi. Vocês vão ouvir um barulho, o vizinho aqui está em obras, assim como nós, em constante obra, para sermos aperfeiçoados, moldados a cada dia, até a volta de Cristo. Diz a palavra do Senhor, 1 Samuel, seu capítulo 17. Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá. E acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Então aqui, a palavra do Senhor já vem dizendo para nós e já vem nos contando que Israel, povo de Deus, naquela ocasião, liderados por Saul, rei de Israel, eles estavam em ameaça. Os filisteus os ameaçaram e disseram que iriam contra eles. E logo nesses primeiros versos da Bíblia, o que nós podemos observar aqui? Um povo que tinha um exército para guerrear e se posicionou para a guerra. Então, por isso, eu posso entender por essa palavra, por esses versos, que o povo de Israel não foi um povo medroso. O povo de Israel não foi um povo covarde, não, porque eles estavam lá. Aqui diz a palavra que eles estavam, inclusive, alinhados para a batalha. Porque eles estavam preparados para um tipo de batalha ao qual eles estavam acostumados. Um exército numa colina, um vale e o outro exército na outra colina. E ali esses exércitos guerreariam. Só que desta vez teve uma surpresa do exército inimigo. Vamos lá para o verso 4, diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. E ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. E o seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos os seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser para fora do combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. E ele acrescentou, esse guerreiro, por nome Golias: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram
atônitos e apavorados. Então vamos lá. Como é que eles estavam, os israelitas estavam acostumados a lutar? Um exército contra o outro. Num exército, cada um tem um papel. Num exército, cada um tem uma função. Num exército, cada um tem um equipamento. Num exército, cada um tem o seu instrumento de proteção. Num exército tem líder. No exército tem o que vai na frente. No exército tem o que vai atrás. Num exército, enquanto um está lutando, tem outro protegendo as costas. Num exército, tem uma estrutura, tem uma organização, um planejamento de guerra para esse exército atacar, porque o exército ele é coletivo. Só que para desestabilizar essa situação de guerra, aparece um gigante por nome Golias. Gigante. Algumas versões trazem como gigante. Por que gigante? Porque ele tinha uma estatura muito elevada. Ele tinha um tamanho muito maior do que o dos demais homens. E vamos combinar? Muitas das vezes, quando um desafio, um problema se apresenta diante de nós com um tamanho muito grande, qual costuma ser a nossa reação? Talvez essa mesma aqui, ó, que o povo teve, que está descrito no verso ontem. Saul e os israelitas ficaram atônitos, apavorados. Por quê? Porque eles estavam preparados para uma guerra em conjunto, não para uma batalha individual. Eles estavam preparados para ir todo mundo. Um por todos, todos por um, vamos todos. Mas nesse caso, o desafio era: eu quero um que represente todos. Olha que desafio que esse homem colocou diante do povo. Um que represente todos. E aqui ele se apresenta estereotipamente, ou seja, do lado de fora, ele vem mostrando assim para todo mundo: eu tenho estatura. Olha só o tamanho das minhas armaduras. Olha só o tamanho da minha lança. Dá uma olhada aí como que vai ser. E à minha frente tem, sabe o que é um escudeiro? Ó. Então assim, ó, eu tô aqui para lutar. Na minha frente ainda tem um rapaz, um escudeiro. A palavra do Senhor não diz que esse escudeiro era gigante, nem que ele tinha a mesma estatura que Golias. Então eu quero já de início falar para você o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Vamos lá. Golias, tão grande, não era? A versão que eu tô lendo na Bíblia, que é a NVI, de acordo com essa tradução, 2,90 metros de altura. Eu nunca vi um homem dessa estatura, você já viu? Se você pesquisar, você vai descobrir que houve um homem com 2,70 metros e pouco de altura. Morreu novo, aos 20 e poucos anos. E diz que se ele permanecesse vivo, se ele não tivesse contraído uma infecção nos pés, ele permaneceria vivo e crescendo. Não estaria vivo até hoje, mas ele estaria crescendo enquanto estivesse vivo. O que quer dizer que talvez ele chegasse numa altura como tinha Golias. Então, por um homem real ter existido algumas centenas de anos atrás, que está no Guinness Book como acho que o maior homem que já existiu até hoje, podemos ver aqui que é real. Existiu um homem alto dessa maneira. Então quando você olha um homem alto, grande desse, você já imagina quem vai ter a mesma força para lutar com ele. Porque normalmente, quando nós vemos um desafio, um problema, uma situação grande, nós queremos ter o mesmo tamanho para lutar. Nós queremos que a proporção seja equivalente. Só que essa foi uma guerra que não havia proporcionalidade. Vamos lá. Era uma guerra de desproporção. Porque não havia ninguém ali no território de Israel que tivesse um tamanho como o tamanho de Golias. Então nós tínhamos Golias com 2,90 metros. E não sei, talvez tivesse um guerreiro alto, talvez com 2 metros, talvez com 1,90 m, não sei. Imagina como tinha que ser alto,
como tinha que ser grande. A medida padrão normalmente de uma porta é de 2,10 metros, 2,20 metros. Então você imagina, já é difícil nós vermos um homem com uma estatura da altura do batente da porta. Imagina com 2,90 metros ainda maior. E todo protegido, como diz aqui. Ele tinha couraça, ele tinha um escudeiro à frente, a lança dele era enorme, pesava muito. Ele tinha até uma caneleira, ou seja, pensa, vamos chegar chutando as canelas dele, quebrando a canela. Não dava, ele tinha uma caneleira enorme. Então, como é que um baixinho ia poder lutar com ele? Um baixinho ia dar o quê? No umbigo dele? Não ia conseguir lutar. Ele estava protegido nessa região, onde as pessoas iam alcançá-lo. Cabeça também protegida por um capacete. Como é que iam lançar uma lança na cabeça dele? O capacete também protegia. Aparentemente, quando você olhava para essa situação, para esse problema, para esse desafio, era impossível de vencer. E o desafio era, se eu sou só um, eu também quero um para me derrotar. E olha só que desafio. Porque esse desafio não era só vem um contra mim, quem morrer, morreu. Não, o desafio era vem um só contra mim. E quem perder vai estar entregando todo o seu povo na mão do outro. Olha que desafio. Se você perder essa luta, é a sua casa inteira que vai ser escrava minha. Se você perder essa luta, é toda a sua empresa que vai ser minha escrava. Se você perder essa luta, é todo o ministério que vai ser meu escravo. Se você perder essa luta, é todo esse povo dessa congregação que vai ser meu escravo. Olha a proporção do desafio, não envolvia a morte de uma, mas envolvia a escravidão de um povo. E vamos entender aqui que esse povo já era livre. Vocês se lembram quando Deus levantou Moisés e falou: Moisés, vai libertar o meu povo do Egito? Então esse povo já tinha sido liberto. E aqui o desafio era: vem contra mim, que quem perder ainda vai se tornar escravo. Olha o tamanho do desafio. Ele está desafiando uma pessoa, mas pondo em risco uma nação, pondo em risco um povo, pondo em risco uma estrutura, pondo em risco todo um povo de Deus. Você consegue perceber qual era o tamanho desse desafio? E só por base nisso, eu quero aqui desmistificar algo. Porque muitas das vezes a gente ouve pessoas dizendo que não tinha nenhum valente para lutar contra Golias, que não existia nenhum corajoso. Mas eu fico pensando, será que não existiam valentes? Será que não existiam corajosos? Por que o exército estava em linha de batalha? Se tinha ali um exército em linha de batalha é porque eles estavam se dispondo para uma guerra. Eles só não sabiam como guerrear desta maneira, individualmente. Mas como um exército, eles estavam lá. Vamos lutar, vamos defender aqui Israel, nós vamos defender a nação do Senhor. Nós estamos aqui de pé, posicionados em linha, prontos para avançar e prontos também para nos defender. O que eles não sabiam era como guerrear sozinhos. Então eu não consigo ver aqui um povo que não tinha coragem. Eu não consigo ver aqui um povo fracote. Eu não consigo ver aqui um povo medroso ou um povo que renegou. Não. Eu consigo ver aqui um povo que foi pego de surpresa e não sabia como fazer diante dessa situação. E aí eu quero deixar um louvor, que é o louvor que o Espírito Santo está ministrando agora no meu coração. E nós temos que obedecer ao Senhor, né? Se é o louvor que Deus ministrou agora, é esse louvor aqui que eu quero deixar. Porque muitas das vezes a artilharia que o inimigo usa é uma artilharia covarde. Covarde. Porque a palavra do Senhor mesmo diz que o inimigo ele é astuto, não é? Então, com isso eu vejo que foi uma atitude covarde. Porque talvez ali eles soubessem que não existia alguém no mesmo tamanho de Golias. Mas o que foi que eles fizeram? Vamos desafiar dessa maneira. Ouve esse louvor e pensa se talvez na sua vida
nesse instante, em alguma situação, não foi algo do tipo que você passou. Porque às vezes tem guerras, desafios, problemas, situações que vêm contra nós que são assim. No teu nome eu curei. E o povo de Israel não estava lá disponível? No teu nome vidas Restaurei. Eu amo esse louvor, chama Covardia. no teu nome. Léa Mendonça. Filhos, como pródigo arrependido, devolvi as suas mãos. Olha a gente como um povo de Israel, pregando a palavra, Em noite sombria, lutando em oração, repreendendo o demônio, pregando a palavra. alegres e doces manhãs. Não é assim às vezes? Em teu nome transportei. Nós estamos lá curando o nome de das trevas Cristo, pro teu reino. sendo instrumentos de libertações em lares. Mas olha só o que acontece muitas vezes. O inferno com meu louvor a Deus, enquanto eu adorava. Ó o inimigo. O inimigo covardemente acertou Um dos meus. Quem estava em guerra era eu, saqueando o inferno com meu louvor a Deus. Enquanto eu adorava, o inimigo covardemente acertou um dos meus. É dessa maneira, não é? Mas eu não me dei por vencido. Não pensei em pedir trégua nem paz. Não baixei a minha guarda, estava decidido. Levantar bandeira branca. Jamais. Não me rendo, não me entrego, não me quebro, não desisto, continuo A serviço do rei. Não é chorando, Continua a serviço do rei. certeza que aguarda a providência de Deus. Ai daquele que tocar nos bens de um ungido, melhor seria ele não ter nascido, Agora quem vai fundo nessa terra fria? pra acabar de vez com essa covardia. É Deus. Fica com essa palavra e com esse louvor até o próximo vídeo.